Os instrumentos da política monetária, eles são basicamente três, né? E eu vou apresentá-los como três níveis de atuação. Normalmente, vocês veem a discussão sobre recolhimento compulsório e etc., e desconto e operações de mercado aberto, como de maneira diferente, vamos chamar assim. Os três instrumentos aqui, nós vamos ver como instrumentos para atingir a meta operacional da política monetária, que é a taxa de juros. Todos os três ajudam ao Banco Central a atingir essa meta operacional. É disso que se trata. Então, de uma maneira genérica, o recolhimento compulsório a gente vai tratar como uma estrutura, né, algo mais rígido. Não estou falando aqui específico, não vamos tratar especificamente da taxa de compulsório, se é 10%, 15%, 20%, isso você já conhece. Isso faz parte da estrutura. Mas de outras regras do recolhimento compulsório que ajudam o Banco Central a prever as necessidades de liquidez do sistema e eventuais pressões sobre a taxa de juros. Então, aqui nós vamos tratar o recolhimento compulsório como a estrutura e não como aquela taxa definida pelo Banco Central, usualmente. O segundo elemento, instrumento de política monetária, o redesconto de liquidez, ele é um instrumento emergencial, ele não é usado continuamente, ele tem mais um aspecto de emergência, né? E as operações de mercado aberto, essas são mais conjunturais. Então, elas são usadas mais no dia a dia da política monetária, justamente para atingir a meta de taxa de juros. Então, todos eles vão operar conjuntamente para a mesma coisa, né? Todos eles vão atuar no sentido de o Banco Central ter controle sobre a política monetária, neste caso entendido controle sobre a taxa de juros, que é o que ele define como sua meta operacional. Então, os recolhimentos compulsórios, eles são a estrutura, tá? Não é a taxa em si, né? Estou dizendo isso para vocês. Os recolhimentos compulsórios, eles são uma espécie de um imposto, um sistema de imposto que o Banco Central coloca sobre os bancos, sobre os passivos bancários. Então, pode ser sobre depósito à vista, sobre depósitos a prazo. Qual é a ideia disso aí? É que ele vai funcionar parecido com o imposto de renda. O Banco Central ele estabelece critérios de recolhimento compulsório quase igual o que a Receita Federal impõe sobre pagamento de tributos como imposto de renda. Então, o Banco Central define como é que se diz? Os agentes, né, que são devedores do compulsório, nesse caso são os bancos comerciais. O Banco Central define sobre quais passivos, quais operações vai incidir o recolhimento compulsório, e também define qual a taxa que vai incidir sobre cada um desses passivos, porque o Banco Central define taxas diferentes, critérios, né, de taxas diferentes para passivos diferentes, né? E o Banco Central vai definir também o período em que ele vai calcular o saldo devedor, né, o compulsório devido. Então, as regras são basicamente essas, né? São critérios para definir quem, o que vai ser tributado, entre aspas, aí ser tributado, né? Vai incidir o compulsório, qual taxa vai pagar, né? E qual período de tempo essa taxa vai incorrer, né? Vai ser aplicada. Então, essas são
essa é a estrutura geral, né? E a função maior dessa estruturação é da previsibilidade, já vou explicar como, para o fluxo de reservas entre os bancos. O objetivo primeiro do Banco Central é que nós tenhamos um nível tal de reservas no sistema em que os próprios bancos possam negociar entre eles as reservas, mantendo a taxa de juros definida pela política monetária. Então, como é que é a operacionalização desse sistema de reservas? Aqui está no livro lá também, mas aqui eu explico para vocês. O Banco Central, ele separa, então tem aquelas regras iniciais que eu falei, né, de taxação, período, etc. Então, o Banco Central separa o sistema bancário em dois grupos, bancos pertencentes ao grupo A, bancos pertencentes ao grupo B, e aí ele define um período, né, uma semana, que ele chama de período de cálculo, que então, é a base sobre a qual vai incidir a taxa do compulsório, então é nesse período aqui. Então, o que acontecer com os depósitos bancários, o passivo bancário aqui, é sobre esse montante que vai incidir a taxa de compulsório. Dá 2 dias e começa o período de movimentação, né? O período de movimentação é o período no qual começa a transferência, a manutenção daquele montante devido que foi calculado com base nesse período aqui. Então, nesse período aqui, o banco está desincumbido, digamos assim, de fazer a movimentação, mas pode fazer, vai estar com o nível de reserva que quiser, e nesse período aqui ele tem que manter o volume de reservas que foi calculado com base nesse período. Isso é o banco A. Veja que os bancos no grupo A. Os bancos no grupo B, por seu turno, o período de cálculo dele não vai coincidir com o período de cálculo do grupo A. Então, o período de cálculo do banco B vai coincidir com uma parte do período de movimentação do grupo A. E dá-se o mesmo prazo de diferença entre os dois períodos e começa o período de movimentação, que por sua vez, vejam aqui, ó, vai coincidir com o período de cálculo do grupo A. Então, os grupo A e o grupo B estão sempre em períodos alternados, ora coincidindo período de cálculo de um grupo com o período de manutenção, de movimentação do outro grupo. Para que isso é feito? E os cálculos são feitos sobre a média, né, dos depósitos no período de cálculo. E para que serve isso? Para o seguinte, se você perceber, o grupo B, por exemplo, quando ele estiver no período de cálculo, significa que ele não precisa fazer movimentação de reservas, né? Ele não está obrigado a ter um nível tal de reservas naquele período. Então, ele pode prover reservas para o grupo A, que está no período de movimentação, que é o período em que ele precisa manter o nível de reservas tal que satisfaça os critérios de compulsório, e vice-versa. Então, o Banco Central vai saber que, nesses períodos aqui, o Banco A vai estar demandante, né? Vai ser demandante de reservas, vai querer manter um volume de reservas para satisfazer os critérios do Banco Central. E nesse período aqui, o Banco B não vai estar nessa demanda. Então, o Banco B pode ser um doador de reserva nesse momento, enquanto o grupo A vai ser um demandante de reservas e vice-versa. Então, isso vai estabelecendo uma movimentação menor de reservas do que seria se os dois, por exemplo, os dois grupos estivessem, por exemplo, juntos no mesmo período de movimentação. Então, essa é a ideia central da estrutura, certo? Da estrutura de reservas compulsórias. Não se trata apenas de taxa, e também não tem nada a ver com
o banco, se tiver mais reserva, vai emprestar mais para o público. Isso não existe. O banco não empresta reserva para o público. Ele pode aumentar a quantidade de reservas que ele mantém, e isso não implicará necessariamente, de modo algum, mais empréstimo para o público em geral. Ele pode emprestar entre os bancos, né? Mas nunca para o público em geral. Isso é um equívoco generalizado, né? E tem suas razões outras que não cabe aqui a gente ficar discutindo. Bom, o outro aspecto o outro instrumento é o redesconto ou assistência financeira de liquidez, que eu chamei de quando emergencialmente, né? A gente até viu os dados ali, que o redesconto não tem grande importância, assim, como fornecedor de reservas primárias, a gente viu a estatística ali, mas de vez em quando a economia está em crise, o Banco Central pode conceder empréstimos com garantias em títulos de dívida dos bancos ou redesconto de títulos públicos, por exemplo. Então, são duas modalidades de liberação de recursos que o Banco Central pode fazer para os bancos, principalmente faz isso em momentos de grande estresse do sistema bancário, de grandes necessidades de recursos do sistema bancário, como agora, recentemente na pandemia, o Banco Central abriu a conta de redesconto e de empréstimo de liquidez para os bancos poderem passar pela crise decorrente da pandemia, né? Então, qual a sua função? É de servir de segurança para o sistema financeiro. Então, quando o sistema financeiro está num estresse, principalmente em crise do sistema econômico ou do próprio sistema financeiro, essa linha financeira de empréstimos serve para dar estabilidade ao próprio sistema. Então, o redesconto de títulos, por isso que os bancos necessitam manter títulos de títulos públicos em carteira para, né, momentos como de necessidade de reservas, eles têm essas garantias que eles podem trocar com o Banco Central. Então, essas duas, o compulsório, a estrutura do compulsório, volto a lembrar, e o redesconto de liquidez são instrumentos que o Banco Central lança a mão, mais estruturalmente para ajudá-lo na previsão da liquidez do sistema, das necessidades de liquidez do sistema, de reservas no sistema, e estabilidade do sistema.